Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O Brasil é um dos países com mais acidentes de trabalho no mundo. Só nos últimos 3 anos aconteceram mais de 2 milhões de casos. E você sabia que a grande maioria desses acidentes poderiam ser evitados? Pensando em mudar essa realidade, a Justiça do Trabalho implantou há 5 anos o programa Trabalho Seguro. E para discutir sobre os avanços e os desafios da iniciativa, eu recebo os gestores regionais do programa em Santa Catarina, o desembargador Roberto Guglielmetto e o juiz Ricardo Jan. O doutor Ricardo, inclusive, integra o Comitê Nacional do programa. Doutor Roberto, doutor Ricardo, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença aqui no Justiça do Trabalho na TV. Bom, e para começar, ocorrem anualmente, então, cerca de 700 mil acidentes de trabalho, né? Um número bastante assustador. Mas, afinal de contas, onde é que está o problema, né? Nas empresas que não oferecem segurança adequada ou no trabalhador que nem sempre está atento às normas de segurança do trabalho? Primeiramente, quero agradecer ao convite, uma oportunidade muito boa de nós estarmos aqui para divulgar o programa do Trabalho Seguro e parabenizar o colega Jan, como foi bem anunciado, faz parte do Comitê Nacional do Programa do Trabalho Seguro, recém-empossado pela ministra Maria Malba, do TST, em função do seu trabalho valoroso aqui em Santa Catarina para a divulgação do programa. Então, aproveito a oportunidade de público para parabenizar o colega Jan. Olha, acredito que o problema seja realmente o de cultura. O que falta, de fato, é conscientizar de uma maneira muito intensa tanto trabalhadores quanto empregadores, a sociedade civil em geral, alunos de ensino fundamental, ou seja, todos os agentes envolvidos no Estado Democrático de Direito, a sociedade, para uma cultura de prevenção de acidente. O slogan nosso é fantástico, né? Acidentes não acontecem por acaso, mas por descaso, e eu também vou um pouquinho mais além, ou perto dessa linha, que é muito melhor prevenir do que reparar. É melhor prevenir um dano do que ter que fazer essa reparação do dano, porque essa reparação de um acidente, às vezes ela não atinge toda a satisfação, grau de necessidade desejado. Sim, a questão foi justamente no sentido que a gente ouve muitas vezes que o empregador comenta, né, o empregado não quer usar os equipamentos de proteção. E por outro lado, os empregados afirmam que esses equipamentos que protegem dificultam a atividade, dificultam a prestação do serviço, né? Então, há essas duas correntes aí. Acredito que também tem esses dois lados. O ato inseguro e as condições inseguras do trabalho. O ato inseguro do trabalho é aquele que o próprio empregado não tem a consciência necessária de que ele deve realizar um trabalho de modo a evitar o acidente. E a empresa oferecer condições seguras e saudáveis para que ele possa trabalhar. A questão do EPI, que sempre é muito comentada, o empregador não basta comprar, gastar, investir em EPI se ele não fiscaliza o uso adequado. Né? Não é só fiscalizar o uso, é fiscalizar o uso adequado. É uma obrigação da empresa. E também é um dever do empregado cumprir com essa obrigação, sob pena até mesmo de ser punido e com uma penalidade máxima de justa causa. Essa mudança da cultura que precisamos implementar, ela vem também complementada com o adequado treinamento, né, do trabalhador, né? Então a empresa fornece o equipamento e muitas vezes tem que fornecer um treinamento para o trabalhador trabalhar naquelas situações, né? Então nós temos empresas aqui de maior porte, elas aproveitam os momentos das CIPATs, Semanas Internas de Prevenção a Acidentes do Trabalho, para realizar esse treinamento, o uso adequado desse EPI, né? E a gente tem participado desses eventos, palestrando, conversando com os trabalhadores, né? Então é um contexto, realmente essa mudança cultural, né? Tanto da empresa quanto do próprio trabalhador, né? E o treinamento adequado com relação
correta realização desse trabalho, né? Eu queria aproveitar só o gancho que o Dr. Roberto falou antes da cultura da prevenção, né? Acho que quando os acidentes chegam ao judiciário, a atuação do juiz muitas vezes não, a atuação do juiz é limitada, né? Ela vai tratar as consequências. Então a gente pode dizer que o programa Trabalho Seguro, ele surge para tentar mudar essa lógica, Dr. Roberto? Com certeza. Na verdade, pelo que eu sei, e historicamente, nós estamos hoje vivenciando esse programa do Trabalho Seguro, fruto lá da Emenda 45, que atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para dirimir esses conflitos e indenizações, até de natureza civil, sobre as questões acidentárias. Que antes era da Justiça Comum. Era da Justiça Comum. E se não me engano, teve um seminário no Tribunal Superior do Trabalho, antes da instituição do Programa do Trabalho Seguro, e foi assim algo espetacular, né, diante do tema, do interesse, e o Tribunal Superior do Trabalho, em conjunto com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em 2012, instituiu esse Programa do Trabalho Seguro, que através de parcerias com os tribunais regionais do trabalho, sindicatos, empresas públicas, privadas, estabelecimentos de ensino, buscando parcerias para justamente fomentar essa cultura da prevenção acidentária. Mas, inclusive, o programa às vezes recebe alguma certa crítica, muitas vezes, do próprio judiciário, por conta de achar que o juiz não deve se envolver tanto nos casos mais sociais ou fora do processo. Essa crítica ali, ela vem também, é um problema de, talvez, podemos dizer assim, de cultura interna do judiciário, né? Do juiz não se contaminar uma atuação mais inserida na sociedade, né? No passado, o juiz realmente, ele procurava se manter muito distante. Só que essa prática hoje também está mudando. O juiz se aproxima mais da sociedade, ele tem que conhecer a realidade onde ele está, ele tem que dialogar. E a palavra, talvez hoje, é diálogo. A palavra hoje nas relações, para a gente tentar prevenir situações, que nem o foco do nosso programa, que é a prevenção é a melhor opção, né? Se conscientizar desse fato, é a gente dialogar com os demais atores sociais, né? Sejam sindicatos, empresas, entes públicos, sociedade civil em geral. Bom, doutor Roberto, Ricardo, eu vou ter que pedir um tempo para vocês para chamar o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre esse tema, é um minuto. Estamos de volta para o segundo bloco do programa. Eu converso com o desembargador Roberto Guilhometo e o juiz Ricardo Jan, gestores do programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. Bom, essa mobilização toda ela não é à toa. Um levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST apontou que foram recebidos só no ano passado quase 180 mil processos relacionados ao tema, a questão do acidente de trabalho. Isso aí somando todos os regionais e o TST. Então eu queria aproveitar e pedir para vocês, então, falar um pouquinho sobre o dilema que é para o julgador a questão do valor das indenizações decorrentes do acidente de trabalho. Doutor Ricardo. O ato de sentenciar, digamos assim, talvez não seja um ato humano, seja um ato divino. E o sentir do juiz ao proferir uma sentença, muitas vezes ele leva muito do cunho pessoal que esse julgador tem, as influências que ele sofreu, né? Eu relato uma sentença proferida por mim num processo, onde acabei condenando uma empresa um valor relativamente alto. Não encontrei participação culposa do trabalhador no fato, no acidente. Portanto, toda a situação condenatória foi imputada à empresa. E pelo reflexo do acidente nesse trabalhador, eu cheguei a um montante de 800 mil, considerando as materiais, as morais. Qualquer um pensa assim, quebrou a empresa, vai colocar quantos para a rua? Esse pensamento o juiz também tem, esse sentimento o juiz também tem. Mas de outro lado, eu também tenho o sentimento, qual o fato que isso ocasionou nesse trabalhador? Em palestras eu sempre levo assim a situação, você acha caro os 800 mil? Você assumiria a posição desse trabalhador? Qual é a situação desse trabalhador? Especificamente no caso,
um trabalhador que ficou paraplégico, com incontinência urinária, fecal, usa fralda direto, ele não vai mais ter filhos, perdeu a namorada 15 dias depois do acidente. Era um trabalhador novo, 22 anos, né? E nesse caso específico, qual seria o valor correto da condenação? Né? Talvez 5 milhões não reparariam o que aconteceu com ele, de ficar paraplégico, ficar com incontinência daquele jeito, não ter mais filhos. A vida dele é só essa. Então o sentimento do juiz, o dilema do juiz com relação à sentença nesses casos, é aquele: eu não quero inviabilizar a atividade produtiva da empresa, mas eu também tenho que procurar tentar reparar o máximo possível o dano causado. Não sei se é essa... No fundo é sempre procurar o equilíbrio, né? Que possa trazer, a indenização possa trazer uma certa satisfação para a vítima, um certo conforto para a vítima, mas também impingir ao ofensor uma punição para que ele não perpetue, às vezes, em ato que possa desencadear mais acidentes. É sempre buscar esse equilíbrio. De fato, isso é muito difícil, principalmente nas indenizações por danos morais, porque nós não temos tarifa, não temos um tarifamento sobre quanto que vale uma vida, quanto que vale um dedo, quanto que vale uma perna, né, na questão do dano moral. Mas na questão do dano material nós temos um critério objetivo e dependendo, de fato, a indenização pode ser bem expressiva. Queria aproveitar que vocês estão comentando sobre a questão dos custos, né? A gente sabe que o acidente de trabalho traz uma série de consequências aí para o trabalhador e para toda a família que segue esse trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, né? Mas além disso, ele tem um custo muito alto para toda a sociedade, doutor Roberto. Que custo é esse? Então, acredito que ninguém queira trocar a sua vida por qualquer indenização, como no exemplo que o colega Jean cita, né? Pode ser 50 milhões, né? Eu não quero nada, eu não quero, né, o maior dinheiro do mundo para estar nessa infeliz situação desse trabalhador acidentado. Mas eu penso assim, que todos pagam, né? O trabalhador às vezes paga com a própria vida. A família paga com um sentimento de muita dor, muito sofrimento. A sociedade também se solidariza. Então, numa sociedade, vamos dizer assim, num padrão médio, normal, todos se sensibilizam, todos se solidarizam quando ocorre um infortúnio. Mas nós temos que ver também a questão financeira, né? E, vamos dizer assim, o Programa do Trabalho Seguro é um programa de cultura para prevenção. Eu falo que é um programa de amor, mas tem o lado que é a dor, que é o dinheiro, que é o custo, né? Então, eu acredito que a indenização não paga e dificilmente vai trazer um certo conforto, tudo, mas não satisfaz e não repara plenamente a extensão do dano. Fica muito difícil isso para o trabalhador. Mas todos pagam. E a Previdência hoje, quando se fala em reforma da Previdência... Períodos de crise como esse que a gente está passando agora, né? Agora, quanto que a Previdência não gasta... Eu não tenho os números, os milhões e os bilhões aí que são gastos de mente, mas eu sei que é algo assustador, né, em função de doenças ocupacionais, de acidentes de trabalhos típicos, e é um dinheiro aí que a sociedade também está pagando. Todos, com certeza, né? Todos nós aqui somos contribuintes, né? E muitas vezes a gente vê também a própria situação das empresas, né? Que tu pega o histórico da empresa, o pai e a mãe começaram um pequeno mercadinho, começaram a trabalhar, 5 anos depois conseguiram ter um empregado, 8 anos estão com 3, 10 anos estão com 5, 15 anos estão com 10 empregados e acontece um acidente. Pode acontecer um acidente, muitas vezes todo o trabalho da vida dessa empresa, dessa família, né, acaba sucumbindo, né? Então tudo aquilo por um ato, um pequeno ato, né, um acidente de trabalho, ele depende muitas vezes de um detalhe. É um detalhe que ocasiona o acidente de trabalho, não é um grande ato, que tem reflexos que se estendem para todos, todos. Para o trabalhador, para a própria empresa, para a sociedade. Agora eu queria discutir a questão da terceirização, né? Diante da lei recentemente aprovada e também dos números que a gente sabe que entre os terceirizados, né, estão aí os maiores números de acidentes de trabalho. Então eu queria saber se o Programa Trabalho Seguro ele tem algum foco de atuação voltado para esses trabalhadores que se encontram mais vulneráveis, digamos assim, doutor Roberto. Olha, na questão específica da terceirização, nós tivemos recentemente a aprovação da lei, se não me engano é 13.729, posso estar enganado aí, de 2017,
31 de março de 2017, e me chamou a atenção um detalhe. As empresas contratantes, elas se obrigam a dar as condições de saúde, higiene e salubridade para os terceirizados. Mas um detalhe nessa lei que me chamou a atenção, que fala, olha, aqui parece que é tão simples, tão singelo, até para poder dar uma certa isonomia entre o terceirizado e os empregados, que é a faculdade que as empresas contratantes têm de disponibilizar o serviço ambulatorial, médico e de refeitório. Então, quer dizer, são questões até simples, né, que poderiam ser estendidas a esses terceirizados e que pode ter um efeito positivo até na questão de prevenção de acidente e que está relegado a um segundo plano quando faculta as empresas adotarem essas medidas. Então, às vezes assim, como o colega falou na pergunta anterior, às vezes nós não tropeçamos nos grandes obstáculos ou nas grandes pedras, nos desviamos, né? E vamos aí tropeçar nos pequenos obstáculos, nos pequenos pedregulhos. Esse ponto aí justamente seria uma oportunidade, talvez, de reverter o quadro e tentar diminuir os casos de acidente de trabalho entre esse grupo de trabalhadores. Com certeza. Dr. Roberto, Dr. Ricardo, eu vou ter de interromper para chamar mais um intervalo. A gente já volta, 1 minuto. Voltamos para o último bloco da nossa conversa com o desembargador Roberto Guglielmetto e o juiz Ricardo Jan, gestores do programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. Bom, desde que as ações do programa Trabalho Seguro começaram, elas já enfrentaram várias atividades, né? Trabalho rural, construção civil, entre outras. Já no ano de 2016 e 2017, o foco da atuação passou a ser os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Esse a gente sabe que é um tema polêmico, né? Justamente pela dificuldade de provar o nexo entre a doença e o trabalho. Diante disso, quais as iniciativas que o programa está desenvolvendo, Dr. Roberto? Então, sobre o nexo de causalidade, é bom destacar uma lição do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, o nosso mestre aí em matéria de acidentes de trabalho, e ele demonstra com uma nitidez clara que o acidente típico, uma pessoa, por exemplo, um trabalhador que cai do andaime e vem a quebrar a perna, o nexo é evidente, né? Tem a relação com o trabalho. O mineiro que trabalha em minas de carvão, ele tem lá uma doença profissional de endurecimento das fibras do pulmão, a pneumoconiose, o nexo vamos dizer assim, provável, né? Tem uma certa ligação. Agora, as doenças ocupacionais, e aí eu destaco esses transtornos, onde estariam catalogados os transtornos mentais, o nexo ele é possível, então ele é muito mais difícil de ser detectado. E o que nós temos feito aqui em Santa Catarina, e talvez até mesmo no programa de Trabalho Seguro em geral, é nos aprofundarmos nesse estudo, conhecer essas doenças, conhecer os seus sintomas, conhecer as causas que levam uma pessoa ao adoecimento mental relacionado ao trabalho, e para isso nós precisamos de pessoas capacitadas. Geralmente nós trazemos, e aqui em Santa Catarina a Escola Judicial sempre disponibiliza, né, na minha gestão pelo menos, tem disponibilizado um espaço para nós trazermos aí profissionais capacitados para dar esses esclarecimentos para os juízes poderem atuar, e através desses conhecimentos nós, né, como 2 gestores e também outros gestores aqui no estado, possam transmitir essas informações para os demais colegas e para a comunidade em geral. Esse é um tema realmente bastante importante, que inclusive a Organização Mundial da Saúde aponta que a depressão, né, considerada um transtorno mental, será responsável até 2020 pelos maiores afastamentos do trabalho. Hoje é a 3ª causa. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, definiu como tema para esse biênio. Porque é a 3ª causa de afastamento pela Previdência. Fora aquelas que não são notificadas, né? Então, quer dizer... Fora todos aqueles trabalhadores que estão na informalidade também, né? Estão na informalidade, o número é grande. E acho que não vai ter quem não sofra de algum transtorno, ou nós mesmos já estamos, às vezes sofremos, né, sem saber,
É um tema realmente aí palpitante. É um desconhecido que nós estamos aí mergulhando para ter mais informações e poder lidar melhor com ele. E preocupado, né, com esse tema ali, a gente trouxe, né, com o apoio da Escola Judicial, há uns dias atrás, aí o psicólogo Bruno Fará, né, que proferiu uma palestra para os juízes, e depois também a gente levou ele no programa Trabalho Seguro para uma palestra para os nossos parceiros, né, fazendo uma prestação de a gente compartilhar essa boa informação e alertar como visão futura. Essa é a realidade que as empresas terão, que os empregados terão no futuro. E olha que interessante essa ação do nosso programa aqui em Santa Catarina. A Fiesc disponibilizou todo o espaço, deu toda a infraestrutura, e quem eram os componentes? Empresários, sindicatos de empregados. Então, quer dizer, o nosso programa... Sociais interessados, sociais, né? Então, na verdade, o nosso programa não tem cara. Não vê cara quem é empregado, quem é empregador, não tem nada, municípios, então assim, é bem interessante. O número de parcerias que nós temos aqui até é bom enaltecer. Eu ia até perguntar ao doutor Ricardo falar um pouquinho desse trabalho que ele desenvolve, né? Ele comentou que levou esse convidado para fazer palestras. O senhor também desenvolve esse trabalho de palestras, de conscientização, tanto para trabalhadores quanto para os empresários, né? Isso. Esse trabalho é desenvolvido por todos nós, né? O desembargador Roberto, eu, os demais juízes coordenadores aqui em Santa Catarina, até só fazer um parênteses, destacar que Santa Catarina, se não me engano, é um diferencial dos demais regionais. Eu não conheço se os outros têm. Pode até ser que não, tem, é um diferencial mesmo. É um diferencial, mas nós conseguimos aqui em Santa Catarina, com a boa vontade de vários colegas, de termos uma rede que abrange todo o estado. Então nós temos 11 coordenadores regionais aqui que trabalham também nesse processo de conscientização para os atores para prevenção acidentária. E também nessas situações de visitas às empresas, né, o que eu tenho notado é que da necessidade da aproximação do Poder Judiciário. Eu não consigo atender às solicitações de convites para participar de eventos nas empresas, nos próprios sindicatos, né? Na medida em que você vai se integrando, eles vão adquirindo uma confiança e você acaba sendo demandado. Né? Sim, vai mostrando a vontade de interagir. Isso, então é de interesse de todos mudar essa cultura para a prevenção. Me parece assim, a expressão que eu poderia usar: a sociedade grita por socorro. E nessa aproximação nossa com eles se sentem muito mais amparados, né? E a mudança de cultura é realmente bem visível. Tanto da participação dos sindicatos, que começam a adotar ações né, de prevenção, quanto as empresas que começam também a serem mais conscientes e alertas com relação ao seu trabalhador, né? Justamente isso que eu ia perguntar para vocês, se vocês acreditam que todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido já surtiu efeito de alguma forma, já há uma prevenção, nessa cultura da prevenção de acidentes, pelo menos nessas atividades que o programa já enfrentou. Com certeza essa mudança de cultura. Quando a gente começa a dialogar, realmente a gente vê a participação até, por exemplo, da indústria alimentícia, sabe? A situação dos frigoríficos ali, eles têm interesse sim em melhorar, eles não querem formar aqueles exércitos mutilados. Hoje nós temos aí mais de 100 parceiros que aderem ao programa Trabalho Seguro com o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. E é destacado sempre que eles promovam boas práticas, e essas boas práticas devem ser compartilhadas, e nós temos procurado fazer esse trabalho também. E agora, por exemplo, a gente tem realizado atividades junto com os parceiros, sendo que os juízes coordenadores também estão participando nas suas localidades, na medida do possível, da prática de atos nesse sentido, né, de prevenção e também de fazer uma reflexão, uma conscientização, uma importância desse tema. E essa conscientização deve ser desde tenridade, vamos dizer assim. E Santa Catarina também, nós temos aqui que destacar que nós temos o município de Chapecó, Itajaí, Araranguá, e nós vamos procurar estender mais ainda, que é a legislação municipal
destinando um período do ano letivo, um dia do ano letivo, uma parte de um dia do ano letivo, para trabalhar as crianças no ensino fundamental sobre a necessidade da prevenção de acidente. Uma medida importantíssima, né? Começar desde cedo a ter essa conscientização. Dr. Roberto, Dr. Ricardo, foi um prazer conversar com vocês. Obrigada por terem vindo ao Justiça do Trabalho na TV. Eu é que agradeço. Agradeço também a oportunidade de poder aqui compartilhar essas informações relativas ao programa Trabalho Seguro. Obrigada. Bom, hoje conversamos com o desembargador Roberto Guglielmetto e o juiz Ricardo Jan, gestores do programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. Nos vemos no próximo programa. Até lá!